Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça, aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar qual será o conteúdo e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. Detalhamento, teorema de Pitágoras, resolução de problemas. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Teorema de Pitágoras, né? Vamos iniciar aí relembrando, então, o triângulo que pode ser, que podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para resolver várias questões. Qual é esse triângulo? É o triângulo retângulo, como vocês estão vendo aí. E quais são os elementos de um triângulo retângulo, né? Por que ele é chamado triângulo retângulo? Então, como vocês estão vendo aqui, ao lado nós temos um triângulo, né? E ele é retângulo porque ele possui esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus. Né? E nas imagens a gente costuma representar esse ângulo dessa forma aqui, né? Então, em um triângulo retângulo, nós temos particularmente aí os seus lados chamados de cateto, né? Esse lado aqui é chamado de cateto, o lado de baixo também é chamado de cateto, e esse outro lado aqui, que é o lado maior de um triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser o lado maior de um triângulo retângulo. E a outra característica da hipotenusa é que a hipotenusa, ela sempre vai estar ao lado oposto a esse ângulo, que é o ângulo reto. Então, a gente tem o ângulo reto aqui, o lado oposto aqui ao ângulo reto é esse lado maior, que é chamado de hipotenusa. Então, relembramos aí que em um triângulo retângulo, nós temos cateto, cateto e hipotenusa. E é importante saber identificar, né, qual dos três lados é a hipotenusa, né? Porque para a gente poder aplicar o Teorema de Pitágoras de forma correta. Então, relembrando, o lado que se chama hipotenusa sempre vai ser o lado que é o maior lado do triângulo retângulo e também vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, certo? Então, vamos verificar qual é esse teorema aí de Pitágoras. Como eu já mencionei, o Teorema de Pitágoras, ele vai ser aplicado sempre a um triângulo retângulo, certo? Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, vocês estão vendo aí A, B e C. Esse A, B e C é que eu estou chamando aí os catetos de B e de C. Então, a gente tem ali ó, o lado que se chama cateto, eu coloquei a letrinha C, e esse lado aqui de baixo, a letrinha B, só para representar. E a hipotenusa, que é o lado maior, eu estou representando aqui por essa letrinha A, tá bom? O que vai acontecer, então, no Teorema de Pitágoras? Bem, eu vou determinar aqui algumas medidas para esse triângulo retângulo. Vejam só, eu disse aqui que o cateto B, ele mede 3 unidades de área, digamos. O outro cateto ali, o cateto C, ele mede 4. E a hipotenusa, eu coloquei ela medindo 5. Eu já sei que essas medidas, 3, 4 e 5, são medidas de um triângulo retângulo. Por isso que eu já coloquei aqui essas medidas. O que acontece com o Teorema de Pitágoras? Então, a gente tem aqui, no lado que mede 3, a gente consegue construir aqui um quadrado, olha só, um quadrado de lado 3. Então, vejam que aqui foi desenhado um quadrado de lado 3 e, por ter lado 3, a gente pode construir como área desse quadrado, colocar 9 quadradinhos dentro, né? Portanto, esse quadrado vai ser de área 9, ou seja, a gente cabe ali dentro daquele quadrado 9 quadradinhos, né? Porque esse quadrado ele foi feito sob o lado de medida 3. Então, vejam a palavra aí, quadrado 9. O lado é 3 e o quadrado é 9, ok? No outro lado, que é o cateto que mede 4,
Se eu for desenhar um quadrado sobre esse lado que mede 4, eu consigo desenhar esse quadrado amarelo que vocês estão vendo aí, e esse quadrado amarelo, ele vai ter 16 quadradinhos dentro, né? Como vocês estão vendo aí. Então, no cateto que mede 4, o quadrado que eu consigo desenhar mede 16, certo? E por último, a gente tem aqui a hipotenusa. Olha só, a hipotenusa ela mede 5, e se eu quiser fazer um quadrado de lado 5, olha só, a gente pode contar aqui dentro que vão ter 25 quadradinhos que foram feitos aí num quadrado sobre o lado que mede 5. E aí, qual é a relação, então, de Teorema de Pitágoras com esses 3 quadrados? Vejam, se eu somar a medida do quadrado azul, que é 9, com a medida do quadrado amarelo, que é 16, eu vou ter 9 mais 16, que é igual a 25, certo? Olha só que curioso, 25 é a mesma medida do quadrado vermelho, né? Então, vocês estão vendo aqui que a soma do quadrado do cateto de lado 3 com o quadrado do cateto de lado 4, ou seja, 9 mais 16, é igual ao quadrado da hipotenusa de medida 5, que foi o quadrado 25. Né? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. A gente fala assim, né? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, o que é a hipotenusa ao quadrado? É simplesmente você ter a medida da hipotenusa elevado ao quadrado. E por que ao quadrado? É exatamente o quadrado que a gente consegue desenhar no lado da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui 25, vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, olha o quadrado do cateto, foi 9, o quadrado do outro cateto foi 16, e a soma deles dá 25. Então, isso é o que o Teorema de Pitágoras diz, né? O quadrado da medida da hipotenusa sempre vai ser igual à soma dos quadrados dos 2 catetos, né? Quando isso acontecer, quando essa igualdade acontecer, significa que esses 3 lados do triângulo, no caso 3, o 4, o 5, eles formam um triângulo que é retângulo. Essa igualdade só vai acontecer quando o triângulo for um triângulo retângulo, certo? Então, aonde é que a gente vai utilizar esse Teorema de Pitágoras, né? Normalmente, os alunos costumam fazer essa pergunta: onde é que eu vou usar isso, professor? Então, a gente trouxe aqui uma aplicação, um exemplo aplicado de como a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos acompanhar aí essa aplicação. Temos aí a aplicação que diz o seguinte: João, um navegante solitário, deseja ir da cidade A até a cidade B, ambas cidades, né, às margens de um lago e representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível, né? Então, veja aí, o menor tempo possível. Então, ele quer ir da cidade A até a cidade B. Nós temos aqui o mapa, né? E a pergunta é: qual é a distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade B? Então, ele precisa chegar aqui da cidade A até a cidade B. Ah, eu posso ir por esse caminho, mas eu posso fazer assim, né, também? Pode fazer assim, vai chegar em B, pode também. Só que tem um detalhe na questão, né? Ele diz que ele quer navegar o menor tempo possível. Para navegar o menor tempo possível, eu tenho que pegar o menor caminho possível, correto? Então, o menor caminho possível vai ser uma reta, né? Porque a menor distância entre 2 pontos sempre é uma reta. Então, eu vou poder chegar de A até B, no caso o João, né? Através de uma reta. E também tem uma observação importante aqui na questão, é que ele não considera a correnteza da água, né? Porque para esses problemas, né, se tiver uma correnteza maior, ele vai chegar mais rápido, enfim. Então, para eu ter certeza que eu não vou pegar outro caminho aqui ou aqui, que seja mais rápido, né? Eu tenho aí essa observação aqui, que ele não considera a correnteza da água. Como se não tivesse correnteza aqui nessa situação, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa reta aqui de A até B. E aí, eu
posso criar aí dois lados e calcular essa distância aqui. Como é que eu posso calcular essa distância? Eu posso calcular essa distância se eu chamar essa distância aqui de hipotenusa, por exemplo. Digamos que eu estou chamando ela de hipotenusa. Se eu estou chamando ela de hipotenusa, eu preciso de quê? Eu preciso de um triângulo que seja retângulo para ser os catetos, os outros dois lados. Então, eu tenho aqui, olha só, eu posso criar um triângulo retângulo com traçando esses segmentos de reta aqui, né? Por quê? Agora eu tenho o triângulo que é um triângulo retângulo, e aí eu vou verificar as medidas dessa distância aqui, né? Porque essa medida aqui, ó, daqui até aqui, e eu vou ter também essa outra medida aqui do outro cateto, que é a medida daqui até aqui, ó. É a mesma medida, né? Então, por causa dessas medidas, eu vou conseguir aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir essa medida aqui que eu chamei de hipotenusa. Então, nesse exemplo, o que a gente tem? A gente tem um cateto, vou chamar aqui de cateto B, esse cateto de baixo. E esse cateto aqui de baixo, ele tem essa medida que vale 2, né? De 2 a 4 tem 2. Então, mais 2 e mais 2. Então, essa medida toda aqui de baixo é toda essa distância aqui. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Então, esse cateto de baixo mede 8. E agora eu tenho o outro cateto que eu vou chamar de C. Também, da mesma forma, eu vou verificar qual é a medida dele. E é toda essa medida aqui, né? Porque ele pega esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, aqui tem 2, 4, 6, né? De 4 até 10 tem 6, né? 6, no caso aí, quilômetros, porque essa medida está em quilômetros. Então, esse outro cateto B mede 6 quilômetros. Agora, a hipotenusa eu vou chamar de A, é a medida que eu não sei, né? Eu não sei qual é justamente a distância do ponto A até o ponto B. Então, olha só, vejam que eu tenho aí dois catetos e a hipotenusa. Então, eu tenho um triângulo que é retângulo. Como ele é retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou pegar o cateto 6 elevado ao quadrado e somar com o cateto 8 também elevado ao quadrado. Então, a minha hipotenusa aqui é ao quadrado, aí eu tenho que resolver essa conta, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, então dá 36. Mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, então dá 64. Continuo resolvendo essa conta. 36 mais 64 é igual a 100. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar somente o valor de A. E esse valor de A está ao quadrado, né? Então, se eu pegar o valor de A e elevar ao quadrado, está dando 100. Isso significa que eu preciso tirar esse quadrado, né? E como é que eu tiro esse quadrado do número? Eu coloco a raiz nele, né? Então, raiz quadrada de 100 igual a 10. E esse 10, a unidade de medida é quilômetros, né? Então, a gente tem aqui a resposta da pergunta. Qual é a distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade B? Então, essa resposta é a mesma medida de uma hipotenusa nessa situação, que é de 10 quilômetros. Então, veja que a gente consegue aplicar aí o Teorema de Pitágoras em uma questão de distância, quando a gente consegue criar um triângulo retângulo na situação, como vocês viram aí, né? Lembrando, o Teorema de Pitágoras é somente aplicado em triângulos retângulos, tá bom? Porque sempre precisamos de hipotenusa e dois catetos, certo? Então, assim a gente consegue aplicar o Teorema de Pitágoras, né? E aí a gente também tem outras situações com o Teorema de Pitágoras, que vai nos auxiliar bastante, né? Como, por exemplo, calcular a medida da diagonal de um quadrado. Então, a gente tem um quadrado e a gente tem a diagonal desse quadrado. A gente também pode utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa diagonal. Vamos ver como. Olha só, Pitágoras no quadrado. Temos o quadrado ele tem os 4 lados medindo a mesma medida, por isso que aqui eu chamei todas essas medidas de L, né? Essa letra L está representando um número
qualquer, certo? E a diagonal? A diagonal, ela parte aqui de um vértice e vai até o vértice oposto. Essa é a medida da diagonal. Essa medida eu chamei de D, né? Então, como é que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Bem, veja só o que a gente tem. Quando a gente traça aqui essa diagonal, né, se eu fosse dividir aqui esse triângulo, ou esse quadrado na diagonal, eu tenho aqui embaixo, olha só, o triângulo que é retângulo, porque esse ângulo aqui de baixo, ele é de 90 graus, certo? Porque os ângulos internos de um quadrado, todos são 90 graus. Então, tem 90 graus aqui em cima também, né? Então, com isso, com esse triângulo aqui, se eu retirar essa parte do triângulo, eu tenho do quadrado, eu tenho um triângulo retângulo, né? E aí, o que a gente vai ter? A gente sempre pode ter aí a medida de um lado, que é a mesma medida desse outro lado, ou seja, os catetos vão ser iguais, e essa diagonal aqui, ela vai ser a hipotenusa, né, deste triângulo retângulo retirado aí desse quadrado. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida dessa diagonal. Então, agora, olha só, o cateto B, por exemplo, é L, né, porque é a medida de um lado. O cateto C é o mesmo L, porque o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. E a hipotenusa A, agora, é a diagonal. Então, vejam, como é que é o teorema de Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto, certo? Só que agora, olha só, esse A, ele é a minha diagonal. Então, eu posso escrever aqui o diagonal ao quadrado. Esse B é a medida de um lado, né? Então, eu vou colocar aqui esse B, o L no B, L ao quadrado. Mais o C também é L ao quadrado, né? Olha só, o C é L ao quadrado também. Então, nós temos agora aqui, ó, o teorema de Pitágoras, só que aí está com diagonal e lado de quadrado, mas é a mesma aplicação. Então, como eu quero saber o valor dessa diagonal, eu vou resolver essa fórmula, mesmo que ela não tenha números, né? Mas eu consigo resumir melhor essa fórmula. Como? Eu vou ter aqui que a medida da diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, se eu tenho um L mais um L, vai dar 2 L's, né? Então, 2 L's ao quadrado. Ah, ainda preciso tirar essa potência aqui do D, né? Porque eu só quero o valor de D, que é a diagonal. Então, a diagonal de um quadrado vai ser a raiz quadrada, né? De 2L ao quadrado. Ok. Ainda posso continuar aí essa conta, né? Como que eu posso continuar? Esse L ao quadrado aqui, ele cancela com esse quadrado aqui do índice. Então, esse Lzinho, ele sai da raiz. E aí vai finalizar assim, ó. A diagonal, ela é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Agora sim, eu cheguei aqui nessa fórmula, olha só. Essa é a fórmula para achar, né, para encontrar a diagonal de um quadrado com a medida L. Então, qualquer medida de lado aqui, eu coloco aqui no lugar desse L e multiplico pela raiz quadrada de 2. Vai ser o valor da diagonal, certo? Então, veja só, eu vou ter que fazer toda essa conta, professora, para encontrar essa fórmula da diagonal? Não, gente, você não vai precisar fazer toda essa conta aí com Pitágoras no quadrado para encontrar que a diagonal é o lado vezes a raiz quadrada de 2. Não precisa, eu só estou mostrando para você que a medida dessa diagonal pode ser encontrada dessa forma, né? Aliás, ela vem dessa fórmula, certo? Normalmente, o que a gente usa aí para calcular? Somente a fórmula que a gente encontrou. Então, a diagonal é igual à medida de um lado do quadrado, a diagonal do quadrado, né? A medida do lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, se você colocar aí essa fórmula, substituir o valor do lado
na letra L, você vai encontrar a diagonal do quadrado que tem essa medida que você substituiu, certo? Então, dessa forma, a gente tem mais essa aplicação aí do Teorema de Pitágoras no quadrado. Então, vamos continuar vendo aí outra aplicação, que é a aplicação do Teorema de Pitágoras agora em um triângulo equilátero. Vamos acompanhar aí. Então, vejam aí que, como eu já mostrei para vocês, né? No quadrado, a gente aplicou aí o Teorema de Pitágoras e chegamos aqui nessa fórmula. Como eu falei, a gente não vai ficar precisando fazer essa conta aqui toda sempre, né? Basta você se lembrar disso aqui, ó, que a diagonal é igual a L vezes, né, a raiz quadrada de 2, sendo que esse L é a medida do lado de um quadrado, né? Quando a gente vai ver daqui a pouco em um exemplo, né, de forma mais prática. Então, continuando, agora a gente vai ver o Pitágoras no triângulo equilátero, né? Então, novamente, a gente tem aí uma restrição, né, para o triângulo, esse triângulo equilátero, para essa fórmula que a gente vai verificar agora. Então, o triângulo equilátero, relembrando, é um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Então, a gente tem um triângulo, esse triângulo tem aqui as 3 medidas L, né, porque ele é equilátero, e aí, se eu quiser descobrir essa altura aqui, olha só, eu quero saber qual é essa altura do triângulo. Como é que eu posso fazer? Eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, porque quando eu quero saber essa altura, digamos que eu dividisse aqui esse triângulo na metade aqui pela altura. Olha o que a gente vai ter, justamente um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele é de 90 graus. Como é que eu sei que ele é de 90 graus? Porque ele é a altura aí, né? Ele está sendo formado entre a altura do triângulo equilátero e a base, né? Então, toda a altura, ela é sempre calculada aí em relação ao chão ou à base, sempre a altura é calculada com um ângulo de 90 graus. A gente nunca vai calcular a altura assim, dessa forma, né? Não, a gente vai sempre verificar a altura em relação à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, novamente, aqui eu tenho, agora essa altura aqui que eu chamei de H, ela seria um cateto, né? Então, se eu colocar aqui, ó, digamos que o cateto B agora é esse H, que é a altura. Aí, aqui, ó, essa medida é a maior, né? E está oposto ao ângulo reto. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. Então, A, que a gente está representando a hipotenusa, é o lado. Agora, então, está faltando o cateto C. Quem é o cateto C? É esse cateto aqui de baixo. Só que tem aqui uma medida diferente para ele, né? Por quê? Porque se o lado todo do triângulo, o lado mede L, então esse pedaço aqui do cateto, ele vai ser a metade, né, de L. Então, é L sobre 2, é o lado sobre 2. Então, eu vou colocar aqui L sobre 2, pronto. Então, agora eu já tenho aqui, ó, cateto B, cateto C e hipotenusa A. O cateto B mede H, o cateto C mede L sobre 2 e a hipotenusa mede L. Então, eu posso escrever Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, que é o L, né, que está representando aqui, é igual ao cateto B ao quadrado. Cateto B é a altura ao quadrado, mais o cateto C. Olha o cateto C, é L sobre 2. Só que esse L sobre 2 é ao quadrado. Então, coloca entre parênteses aí para elevar tudo ao quadrado. Então, agora eu tenho L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Só que a intenção, o objetivo é eu encontrar essa medida aqui de H, né? Que é a própria altura. Então, eu tenho que mexer nessa fórmula de uma forma que eu isole esse H ao quadrado, porque é ele que eu quero encontrar. Então, o que eu posso fazer aqui? Para deixar ele sozinho aqui desse lado, eu vou isolar ele, eu pego esse pedaço aqui, olha só, esse L sobre 2 ao quadrado, como ele é positivo, eu coloco ele lá do outro lado, junto com L ao quadrado, e ele vai negativo. Então, eu só estou invertendo aí o lado do L sobre 2 ao quadrado. Então, quando eu mexer nessa fórmula, vai ficar assim, ó. Olha só o que a gente vai ter. A gente tem isso aqui inicialmente, né, que eu escrevi para vocês.
E aí vejam que eu peguei esse pedaço aqui, né, e coloquei lá para o outro lado, mudando o sinal dele para negativo. Aí está aqui ele, ó. Vai ficar L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado igual a H ao quadrado. Agora eu tenho o H aqui sozinho, por isso que a gente chama de isolar, porque ele ficou aí desse lado sozinho. E aí o que a gente faz? Tem que resolver essa conta aqui. Como é que a gente resolve essa conta? Nós vamos... Primeiro eu tirei o expoente aqui, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. E agora eu tirei o MMC aqui, né? Entre 1 e 4. E aí, gerou essa conta aqui. Então, eu tenho que H ao quadrado, ele vai ser ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, sobre o 4. Então, agora, para eu eliminar esse expoente daqui, esse quadrado, é só retirar a raiz. Então, chegamos aqui, ó. H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E aí, a gente consegue tirar esse Lzinho, né? Olha só, ele fica aqui do lado de fora, a gente tira ele do radical, e a raiz quadrada de 4 é 2, então ela também fica sem radical. Então, olha só a fórmula final, como é que é. Qual é a fórmula, então, para encontrar a altura de um triângulo equilátero? É L vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Então, preciso fazer sempre toda essa conta aqui para chegar aqui nessa fórmula? Não, não é necessário, basta a gente lembrar dessa fórmula aqui, né? Que a altura de um triângulo equilátero sempre vai ser a medida do lado desse triângulo equilátero multiplicado aí por raiz de 3 sobre 2, certo? Então, a gente vai verificar aqui como é que a gente pode aplicar, então, rapidamente essas fórmulas, né? Olha, a altura H de um triângulo equilátero é igual ao produto da medida do lado. Então, sempre vai ser a medida do lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa aqui sempre vai ser a altura de um triângulo que é equilátero. Então, aplicando aqui nesse exemplo, qual a medida da altura do triângulo equilátero? Ó, a altura do triângulo equilátero. Então, você vai lembrar, eu tenho que pegar a medida de um lado e multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre 2. Só isso. Então, qual é o lado desse triângulo equilátero? Olha só. 20. Então, vai ser 20 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Ah, então, eu posso aqui dividir, né, esse 20 dividido por 2, que vai dar 10. Então, eu encontrei aqui que a altura é 10 raiz quadrada de 3 só, né, centímetros, né? Então, isso quer dizer que essa altura aqui, olha só, essa altura, ela mede isso. 10 vezes raiz quadrada de 3 centímetros. O que a gente fez? Só substituímos aqui a medida do lado e dividimos por 2, porque foi possível dividir. Outro exemplo, qual a medida da diagonal do quadrado a seguir? Então, agora eu tenho a diagonal. Qual é a fórmula da diagonal? A diagonal é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Qual é a medida do lado desse quadrado? 8. Então, substituo o 8 aqui e multiplico pela raiz de 2. Então, essa é a medida da diagonal desse quadrado. Essa diagonal aqui vai ser 8 raiz quadrada de 2 centímetros, né? Não dá mais para fazer nada aí nesse 8 raiz quadrada de 2. Veja como é simples, né? Então, a gente só substitui a medida de lado, né? E mais um exemplo para a gente finalizar, que é justamente a aplicação do triângulo do Teorema de Pitágoras. Diz assim, os lados de um triângulo ABC medem 13, 12 e 5. Mostre que esse triângulo é retângulo. Então, ele já está dizendo que é retângulo, mas ele quer que a gente mostre. Como é que a gente vai mostrar que um triângulo é retângulo? A gente precisa colocar as medidas no Teorema de Pitágoras e verificar se é igual. É igual o quê? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à medida ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, se essa igualdade acontecer, significa que essas 3 medidas aqui, de fato, são medidas de um triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe quem é a hipotenusa e cateto? Sabe, mesmo sem a questão dizer, porque a hipotenusa sempre vai ser a maior. Então, olha só, 13 ao quadrado, substitui aqui, igual
a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E essa ordem aqui de 12 e 5, eu poderia colocar 5 e depois o 12? Pode sim, não vai mudar nada na conta. Então, fazendo essa conta, 13 ao quadrado é 13 vezes 13, dá 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, fazendo essa soma aqui, de 144 mais 25, é exatamente 169. Então, de fato, essas três medidas aqui, 13, 12 e 5, formam um triângulo retângulo, porque o quadrado dos catetos é exatamente igual ao quadrado da hipotenusa. Sempre que isso acontecer, significa que as três medidas são medidas de um triângulo que é retângulo, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha compreendido melhor um pouco aí esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.